Durante a Segunda Guerra, existiu uma máquina capaz de esconder segredos tão profundos que mudaram o destino do mundo. Uma máquina que falava em códigos indecifráveis, até que alguém ousou desafiar o impossível. Mas o que realmente existia por trás da Enigma? Prepare-se para descobrir. A máquina Enigma. O código da guerra. Imagine uma máquina capaz de esconder segredos tão profundos que poderiam mudar o rumo da história. Uma máquina que, em plena Segunda Guerra Mundial, foi considerada indestrutível. Uma muralha invisível protegendo os planos de Hitler e garantindo a dominação nazista. Essa máquina existiu. Seu nome, Enigma. Hoje, no Mistérios Sombrios, vamos mergulhar nos bastidores da criptografia mais misteriosa do século XX. Entender como ela funcionava, quem ousou decifrá-la e qual foi o preço pago por aqueles que desafiaram esse enigma. E antes de começarmos, não esqueça: inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo. Assim você apoia nosso trabalho e continua explorando os maiores segredos da história junto com a gente. O nascimento da Enigma. A história começa nos anos 1920, quando o engenheiro alemão Arthur Scherbius criou uma máquina para proteger mensagens comerciais. À primeira vista, a Enigma parecia apenas uma máquina de escrever diferente, com teclado, lâmpadas e rotores. Mas por trás daquela aparência simples se escondia um labirinto matemático quase impossível de decifrar. Cada vez que uma letra era pressionada, os rotores giravam e a eletricidade passava por circuitos internos, transformando aquela letra em outra. Por exemplo, ao apertar a lâmpada poderia acender em T, mas na próxima vez, o resultado já seria diferente. Com 3 rotores e um painel de conexões, as combinações possíveis eram na casa de trilhões. Para os alemães, a Enigma era perfeita. A arma secreta de Hitler, quando Hitler subiu ao poder e começou sua máquina de guerra, a Enigma deixou de ser apenas uma invenção comercial. Passou a ser arma estratégica. Cada submarino, cada avião, cada general nazista usava a máquina para codificar mensagens. Ordens de ataque, posições secretas, estratégias militares, tudo era protegido pelo véu da Enigma. Os nazistas estavam tão confiantes que acreditavam ser impossível quebrar o código. A cada dia, à meia-noite, uma nova configuração de rotores era estabelecida. Ou seja, mesmo que alguém conseguisse decifrar a mensagem hoje, no dia seguinte o código já seria outro. Essa confiança se transformou em arrogância e quase garantiu a vitória da Alemanha. O enigma que decidia vidas. No auge da guerra, especialmente durante a Batalha do Atlântico, os submarinos alemães, os temidos U-boats, afundavam navios aliados sem piedade. Eles sabiam exatamente onde atacar, porque a Enigma garantia comunicação segura entre comandantes e tripulações. Cada mensagem interceptada e não decifrada significava centenas de vidas perdidas. A guerra não era apenas travada com tanques e bombas, mas também nas ondas de rádio e nos códigos invisíveis. A primeira esperança. Os poloneses, o que poucos sabem é que os primeiros a abrir brechas no mistério da Enigma foram matemáticos poloneses. Em 1932, Marian Rejewski, junto de Jerzy Rodzicki e Henryk Zygalski, usou matemática pura para recriar os circuitos internos da máquina. Eles desenvolveram folhas perfuradas, conhecidas como folhas Zygalski, que ajudavam a reduzir as possibilidades e prever padrões. Antes de a guerra começar, em 1939, eles compartilharam seu trabalho secreto com os britânicos e franceses. Esse gesto foi crucial. Sem a contribuição polonesa, talvez a história tivesse sido bem diferente. Bletchley Park, a Casa dos Segredos. Os britânicos instalaram seu centro de criptoanálise em uma mansão no interior da Inglaterra, Bletchley Park.
Era lá que mentes brilhantes trabalhavam dia e noite para decifrar as mensagens nazistas. Matemáticos, linguistas, especialistas em lógica, todos unidos em segredo absoluto. Entre eles estava um nome que se tornaria lendário: Alan Turing. Turing não era apenas um matemático, mas um gênio capaz de pensar além das fronteiras tradicionais. Ele acreditava que poderia construir uma máquina para superar a velocidade da mente humana e enfrentar o desafio da Enigma. A bomba de Turing. Foi então que nasceu a Bombe, uma máquina eletromecânica projetada por Turing e seu colega Gordon Welchman. Enquanto a Enigma gerava bilhões de combinações possíveis, a Bombe eliminava rapidamente as impossibilidades, reduzindo o número de resultados até chegar à configuração correta do dia. Graças a essa invenção, os britânicos começaram a decifrar mensagens que antes pareciam inalcançáveis. Cada mensagem quebrada não era apenas um triunfo técnico. Era a diferença entre navios salvos ou afundados, cidades poupadas ou destruídas. O segredo Ultra, as informações obtidas em Bletchley Park foram batizadas de Ultra e eram tratadas como o maior segredo de guerra. Mas havia um dilema. Se os aliados agissem imediatamente após cada mensagem decifrada, os nazistas poderiam desconfiar que o código havia sido quebrado. Assim, muitas vezes era preciso sacrificar vidas e navios para manter o segredo seguro. Imagine o peso dessa responsabilidade. Saber que um ataque aconteceria, mas não poder reagir para não perder a vantagem estratégica a longo prazo. O impacto na guerra. Os historiadores estimam que a quebra da Enigma encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou milhões de vidas. Vitórias como a dos aliados na Batalha do Atlântico e o sucesso do Dia D só foram possíveis porque as mensagens nazistas estavam sendo decifradas em segredo. O mundo talvez nunca saiba a quantidade exata de vidas salvas pelo trabalho silencioso em Bletchley Park. Mas é certo que sem eles, o curso da guerra teria sido sombrio demais. O preço pago, apesar do triunfo, muitos daqueles que participaram desse esforço nunca receberam reconhecimento em vida. O próprio Alan Turing, responsável por um dos maiores feitos intelectuais da história, foi perseguido por ser homossexual. Em 1952, condenado por indecência, foi submetido a tratamentos humilhantes e acabou morrendo em 1954, oficialmente por suicídio. Somente décadas depois, seu nome seria limpo e honrado como um herói. Já os matemáticos poloneses foram esquecidos por muito tempo, mesmo tendo dado a primeira chave para o quebra-cabeça. O legado da Enigma. A máquina Enigma não foi apenas uma ferramenta de guerra, mas também um símbolo da fragilidade humana diante da arrogância tecnológica. Ela ensinou que nenhum segredo é eterno e que a mente humana, unida à engenhosidade, pode derrubar até os sistemas mais complexos. Mais do que isso, o trabalho de Turing e seus colegas lançou as bases para o que hoje conhecemos como computadores modernos e criptografia digital. Cada vez que você usa uma senha na internet, existe um pedaço da história da Enigma por trás disso. O fascínio eterno. Mesmo décadas depois, a Enigma ainda desperta curiosidade. Máquinas originais são leiloadas por valores altíssimos. Filmes e séries recontam sua história, e museus do mundo inteiro a exibem como relíquia. Ela se tornou mais do que uma máquina. É um lembrete de que a guerra também é travada nas sombras, com códigos, números e segredos invisíveis. Conclusão. A máquina Enigma foi, sem dúvida, um dos enigmas mais sombrios da história moderna. Ela deu poder aos nazistas, mas também mostrou a força da inteligência e da persistência humanas. Por trás de cada mensagem decifrada, havia vidas salvas, batalhas vencidas e o destino do mundo sendo redesenhado. E você, acredita que ainda existam segredos da Segunda Guerra escondidos em arquivos secretos, talvez até mais obscuros do que a Enigma?
Deixe sua opinião nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios Sombrios, ativar o sino das notificações e compartilhar este vídeo para que mais pessoas descubram a fascinante história da Enigma.